Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. A onda que vai agora ao seu coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando o programa Viva Voz Saúde pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, na cidade maravilhosa do Rio de Janeiro. Eu, Alexandre Milagres e Geraldo Rodrigues, que fica na operação técnica aqui do estúdio, estamos recebendo hoje presencialmente uma escritora e jornalista de nome Helenilce Bottari. Para o pessoal lá do bairro do Leblon, também ela é conhecida como Lelê. E ela está presencialmente aqui conosco e via Zoom vai participar do programa um jornalista, Luarlindo Ernesto, que é o motivo, na verdade, do programa de hoje, né? Mas antes da gente falar nesse motivo, eu queria apresentar a vocês a minha amiga e queria que ela se apresentasse, a escritora e jornalista Helenilce Bottari, que já esteve aqui. Então você, inclusive, Helenilce, você não sabe, mas se você voltar novamente aqui, você vai poder pedir uma música no Fantástico, que vai ser a terceira vez. Então ela esteve aqui depois, para a gente celebrou o lançamento de um livro, que ela vai dizer qual foi e a motivação para escrevê-lo, que foi sobre, para quem não é do estado do Rio de Janeiro, é bom até adquirir esse livro, ler para conhecer um pouco, eu não vou dizer o submundo, porque seria muito pejorativo, mas pode dizer assim, os bastidores do estado do Rio de Janeiro. O livro foi sobre a chacina de Vigário Geral, que nós aqui do estado nos envergonhamos bastante, mas foi um fato verídico, e como diz o Palinho Gogó, foi um fato venérico, né? Então, fala um pouquinho de você, um pouquinho da sua trajetória, Helenilce, e fala um pouquinho da motivação para escrever aquele livro, que depois na reedição do programa eu vou botar um link para quem não viu o programa poder ver e depois adquirir o livro. E aí você já emenda com a motivação para esse programa de hoje, que também é um outro livro que você acaba de lançar, que eu não pude ir à noite de autógrafo de vocês, porque foi justamente no dia, eu trabalho um dia em outro município, né? Lá no município de Duque de Caxias, eu trabalho em 2 unidades hospitalares lá, e foi justamente no dia da noite de autógrafo, né? Eu não pude ir, mas já soube que vou ganhar um exemplar, né? Autografado, mas eu quero o autógrafo também do Luarlindo, que é o personagem principal do livro. Então, Helenilce, fala um pouquinho de você como jornalista, depois como escritora, um pouquinho da sua história. Rapidamente você pincela sobre o que foi aquele outro livro que eu citei de Vigário Geral, e aí você já emenda falando do livro atual, que foi lançado dia 14, quer dizer, a noite de autógrafo foi dia 14 de julho agora, não é isso? Uhum. Fala então pra gente. Boa 14 tarde. De julho ou de junho? Foi de julho. Espera aí. Agora eu fiquei na dúvida. Não, maio. Foi de maio. 14 de maio. 3 dias antes do meu aniversário, inclusive. Opa. E o Luarlindo, quando fez a dedicatória, né? Luar, eu achei interessante que você fez uma dedicatória num livro para a escritora do livro, né? E botou aqui 14 de maio de 2025. ele voltou no tempo. Quer viver mais, né, Luarlindo? Vamos lá, Helenilce, fala pra gente. Vamos lá. Fala de você primeiro. Boa tarde, Alexandre, boa tarde, Geraldo, boa tarde, ouvintes.
Eu sou Helenilce Bottari, sou jornalista, repórter desde sempre. Trabalho, acho que mais de 40 anos, né, com isso. Comecei na Rádio Tupi, depois fui para o Jornal JB, passei pela Veja rapidamente e trabalhei muitos e muitos anos no Globo. Né? Eu estava no Globo, inclusive, quando aconteceu a chacina de Vigário Geral. Sim. Sempre gostei da área policial, sempre, acho ela importante. A gente trabalha na área policial não só com reportagem de polícia, mas com segurança, com justiça, com direitos humanos, né? Com o que deveria ser o exercício de cidadania. Então, assim, a primeira vez que eu vim aqui foi por conta dos 30 anos da chacina de Vigário Geral. Eu, Elba Boechat e Chico Otávio, né, 2 outros colegas meus, todos excelentes jornalistas, escrevemos esse livro que nós... que o livro, aliás, o nome do livro é O Massacre de Vigário Geral, a chacina que... Nossa, agora eu caí. Vamos lá. O Massacre de Vigário Geral, a chacina que escancarou a corrupção policial do Rio de Janeiro. Porque, na verdade, toda aquela violência, toda aquela situação, ela acontece numa guerra de extorsões. Né? A polícia invadia as favelas para tomar dinheiro e os traficantes passaram a reagir. Né? A violência cresceu entre eles e isso acabou gerando o que foi a chacina de Vigário Geral, quando bandidos, né, mataram 4 policiais numa praça pública e, em retaliação, policiais que não representam a corporação, vamos lembrar assim, né, mas um grupo de policiais mascarados e usando até mesmo armas, usando viaturas e rádio da corporação, entraram na comunidade e mataram 21 trabalhadores. Eram todos inocentes, nenhum tinha nenhum tipo de antecedente criminal. Aquilo foi uma tragédia que é um caso emblemático e acho até hoje o caso mais importante da nossa história. Foi isso. E sempre trabalhei com essa área. Eu me apaixonei pelo jornalismo quando conheci os feras do Jornal do Brasil. Entre eles estava Luarlindo Ernesto, que, para mim, é assim, um dos maiores nomes, maiores referências que tem na reportagem policial. É também uma figuraça, uma pessoa boêmia, engraçada, uma pessoa muito caridosa, muito generosa. Ele ajudou a formar gerações de repórteres como eu. Né? Eu acho que ele influenciou o meu trabalho e acho que ele continua influenciando o trabalho de vários colegas. E o seu contato com o Luar? O Luar, eu vou ter tomando essa intimidade, tá? De chamar você de Luar, né? O nome é Luarlindo Ernesto, mas você, quando entrou em contato profissionalmente com o Luar, você estava em qual empresa? Eu era do Jornal do Brasil. Isso foi, acho que em 1986. Né? E aí, qual foi a brincadeira? Né? Eu era muito foca, eu tinha 24 anos, e aí, uma vez eu saí para fazer uma reportagem, quando voltei, estava ele saindo do jornal, com o chefe de reportagem, que é José Gonçalves Fontes, uma pessoa que eu amo de paixão, e um motorista que a gente chamava de Paulinho Amarelinho. Né? E eles foram para um lugar, um quiosquezinho atrás, ali, no tempo que o Jornal do Brasil funcionava, ali na Avenida Brasil. Sim. Onde hoje é o INTO, né? Hoje exatamente onde hoje é o traumatortopedia. Isso. E ali tinha um quiosquezinho que eles chamavam de Cospe Grosso, de tão bacana que era o local. Cospe Grosso. Isso. E aí E a Josefa, a esposa do Luar, sabe disso? Que ele frequentava esse ambiente? Ela sabe. Aí o que aconteceu? Ele começou a contar histórias. E eu fui me animando, né? No segundo ou terceiro copo... Você encontrou com eles lá no Cospe Grosso? Não, eu encontrei com eles saindo do jornal. E ao invés de eu ir para a redação bater minha matéria, eu segui com eles. Aí, chegando lá, eu tomei 2 ou 3 copos. E jovem já é assim arrogante, né? Mas imagina depois de 2, 3 copos, né? Aí eu virei para ele, achei a história tão maravilhosa, que eu falei assim, Luarlindo, eu posso ser sua biógrafa? Olha só, o cara é o maior contador de histórias da cidade, e eu peço para escrever o livro dele. Aí o sacana topou, né? Ele disse, não, pode. Isso em que momento? Isso já é no outro momento. Não, isso não, foi nesse dia. Mas faz mais ou menos... Esse livro tem mais de 40 anos do seu projeto até hoje. Isso é que eu me perdi, porque o livro foi lançado há 2 meses. E você pediu para ser biógrafa dele há 40 anos.
Eu estava pensando até de entrar Demorou, no... né? eu estava pensando em entrar no Guinness como a pauta mais longa para se fazer na história, né? Porque eu tinha 24, estou com 64 e você vê o tempo. Mas é porque a história dele é muito grande ou porque você também demorou a empreender? Aí o que era a história? Né? Era uma brincadeira ali inicial. E depois eu mudei de jornal, ele mudou também, né? Eu fui para Veja, depois fui para o Globo, e ele foi para o Dia. Então a gente, toda vez que a gente se encontrava na rua Falava e bebia alguma coisa, a gente combinava de fazer o livro. Até que em 2018, aquele ano fatídico, Sim. né? Eu conversei com ele e falei, vamos fazer o livro, então? Liguei para ele. Aí ele, vamos. Só que eu tinha pensado antes... Ele lembrava, então. Não, Vocês sempre, nunca esqueceram disso. Nunca esquecemos, que sempre foi uma brincadeira entre nós. Aí, eu falei, não, mas vamos fazer então. Mas eu tinha pensado de início fazer um documentário até. E juntamos com o Marcos Tristão, que é um amigão, parceiro, puta fotógrafo. Então, nós combinamos com eles fazer o livro. Fazer primeiro um documentário e depois gerar o livro. Só que veio a pandemia. E a pandemia, ela causou muito problema, né, para todos nós, Sim. né? Mesmo quem não adoeceu, né? Sim. Porque perdemos a liberdade, né? Nos distanciamos. Eu acho que foi uma coisa muito complicada. Muito. E aí o livro começou a ser feito, né? Com toda essa dificuldade. E acabou que a gente desenvolveu não só o livro, mas uma grande amizade, né? E foi uma coisa muito bacana. Para quem está nos ouvindo, eu estou com o livro aqui à minha frente e o título do livro é Luar, que é a referência à nossa personagem aqui principal, o último repórter dos anos de chumbo. A ditadura militar terminou supostamente em 1985, né? Então já são 41 anos. Mas, então, muita gente que tenha 41 anos, hoje, não viveu o período da ditadura, apesar de ter 41 anos. Talvez não saiba o que é denominado anos de chumbo, que deu o subtítulo do seu livro. Fala para quem não viveu isso, o que foram esses anos de chumbo? Porque, na verdade, a repressão, né, que existiu, a ditadura, claro, quando a ditadura traz a repressão. A repressão, quando ela opera no campo político, ela é uma, mas no campo operacional ou policial, ela é outra. Ela passa a trabalhar na clandestinidade, ela prende as pessoas sem direito, sem respeitar direito algum, ela espanca, ela fecha redações, ela pode no caso no Brasil, né, eles criaram censores que, inclusive, frequentavam as redações. E a polícia, naquela época, que já era uma polícia no Estado, uma polícia violenta, que já era uma polícia que já tinha os primeiros grupos de extermínio, que eram policiais que vingavam a população, né, entre aspas, né? Muitas vezes estavam trabalhando a interesse de algum comerciante, muitas vezes eles matavam pessoas pobres, podiam ser bandidas ou não, mas na esteira de uma fama de mal, uma fama de policial durão. Então, assim, nós vivemos um período em que, quando começou a repressão da ditadura, começaram também as perseguições, né? Muitas casas eram invadidas, nas comunidades, então, isso era comum. Né? Então, não é uma coisa nova isso, né? Não é uma coisa nova. Na verdade, a gente é muito fruto do que aconteceu naquele período. Né? É muito importante se conhecer a história daquele período para saber por que vivemos a situação violenta que vivemos hoje. Né? E a gente não coloca aqui a culpa só na polícia, a culpa é de todos nós, a culpa é da sociedade, a culpa é de governos. Né? Acho que a coisa é bem complicada. Quando a gente fala em violência, a gente fala de um conjunto, um processo. Mas lá, naquele tempo, né, a gente colocava nos jornais como se fosse uma glória. Polícia fuzila, como se fosse um ato de heroísmo, né? Então, acho que ficou uma coisa meio cultural. E, naquele tempo, muito mais. Porque, naquele tempo, ainda tinha um sujeito que a gente conhecia, né? Eu não sou tão antiga, mas que era conhecido como Rosa Vermelha, numa gozação com o socialismo na França. O Rosa Vermelha era uma espécie de RP, né, dos grupos de extermínio, do exército, não sei de quem era. Não sei que polícia era aquela que ligava. O que você está chamando de RP?
relações públicas. Porque ele ligava no horário dos plantões para avisar assim, hoje vai ter morto à beça. E dava o local de onde iam ser encontrados os corpos. Então, assim, é um período real, por isso que a gente chama os anos de chumbo, não é uma retórica, não é... Os anos de chumbo é porque eram anos de chumbo. É isso. Entendendo os projetis de armas de fogo como compostos por chumbo. Como parte disso. Pois é, por isso que anos de chumbo. Porque foram anos que morreram muitas pessoas, muitos desapareceram, e não só presos políticos, como a gente... Não só estudantes ou políticos que a gente imagina, né, estavam, né, terem sido envolvidos ou acusados, né, de comunismo, sei lá, o que chamavam, né, quais os pretextos criavam para levar as pessoas de suas casas. E aí você, a partir de 2018, repensaram começou efetivamente a dar luz ao projeto. A pandemia prejudicou um pouco, e bastante, né? Mas é um livro aí estou vendo aqui, 300 páginas, né? Não é uma coisa pequena. Como é que vocês trabalharam isso assim à distância? Como é que, isso, né? Como é que foi lembrando das memórias? No início foi difícil mesmo, porque a gente manteve a distância, depois a gente começou a se encontrar com máscaras, depois a gente foi aos poucos resolvendo, né? E eu ia muito para a casa dele, que a gente chama de caverna, né? Caverna? Na verdade, a casa dele é uma casa em Água Santa, quem lê o livro vai saber a história. Água Santa é um bairro aqui na cidade do Rio de Janeiro, para quem não é daqui. Uma Água Santa no subúrbio, né, ali entre o MEI, Engenho Dentro, né, e Encantado, aliás, né, e a gente tem também o nome que a gente dá essa casa dele, né, porque ele Caverna. A caverna, vocês vão ver no livro também, é um lugar onde muitas vezes o Luarlindo acolheu colegas que se separavam das suas famílias, porque a profissão da gente é uma profissão complicada, né, Em que sentido? Muita ausência em casa, né? Trabalha o dia inteiro, se envolve em histórias muito dramáticas e acaba não levando em consideração ou perdendo as referências dos problemas mais simples, mas que fazem parte da vida da gente. Né? Eu acho que isso deve atrapalhar muito a vida das Você que é pessoas. casada com um jornalista, meu querido amigo Ronaldo Braga, também a compreensão fica mais fácil ou duplica a dificuldade? O fato de você estar casada com um jornalista. Difícil, você sabe que o entrevistado é o Luarlindo, né? Vai que, aliás, ser. parceiraça. Parça de Ronaldo em muitas Parça de aventuras. Ronaldo. Mas eu não tenho essas aventuras no livro, porque nenhum dos dois quis me contar. O que eles fizeram sem você. O que eles fizeram. Mas para você ter uma ideia do que era aquela vida ali, aquela casa que acolhia os colegas que ficavam separados, ficavam sem casa, ganhou o singelo nome de Covil dos Cornos. Covil dos Cornos. Tem muitas histórias aí. Imagino. Muitas histórias de boemia, muitas histórias... de pessoas conhecidas, né? Artistas conhecidos. Vocês vão ver. Daqui a pouco vai ter uma jornalista mais jovem que vai querer... vai perguntar a você se aceita que você seja biografada, viu? Que você, em Geraldo, ela tem uma história... Eu não frequentei o Covil dos Cornos. Não, mas você... Uma história de mais de 40 anos de jornalismo, um monte de empresa importante, todos os lugares importantes praticamente. Você só não trabalhou no Correio da Manhã, provavelmente, né? No Correio da Manhã. Que é mais antigo ainda, que acabou, sei lá quando. Mas era um jornal que eu lia muito, Correio da Manhã. Você um particularzinho aqui íntimo, você e Ronaldo Braga se conheceram em qual empresa? Nós nos conhecemos ainda no Jornal do Brasil. Também? Né? E quando eu cheguei no Jornal do Brasil, o Ronaldo estava licenciado. Ele tinha sofrido mais um acidente de moto. Anda de moto até hoje. Anda de moto até hoje. E aí ele estava licenciado. Quando ele voltou, eu o conheci, mas pouco depois ele saiu do JB, né? E foi primeiro para o Detran e depois foi para o Globo. Eu já fui eu saí do JB, fui para a Veja, e da Veja eu fui para o Globo e lá nos reencontramos. Mas ainda passamos muitos anos como amigos, sim, né? 10 anos pelo menos como Casados, amigos. Vocês têm quantos anos? Mais uma pergunta difícil. Difícil não, essa? 98. 98, 99. Vai fazer 30. Dá uma biografia, hein, Geraldo?
Ronaldo, um abraço para você, se estiver vendo e ouvindo, ou se for ver e ouvir. Se for, não. Tá, você devia trazer o Ronaldo aqui para ele contar as histórias, não, porque ele também tem muita história. Agora, eu imagino, quer dizer, você tem 40 anos de histórias, de jornalismo, vamos dizer. Imagina o Luar, né, que é mais velho que você, aí, sei lá, 20 anos, e está nessa luta já há tantos anos, né? O Luar Lindo, ele é um fenômeno e ele pode entrar no Guinness de qualquer jeito, porque ele tinha 14 anos quando foi parar numa redação de jornal, porque o padrasto dele era um contraventor, né? E queria colocar ordem na vida dele. E ele, ligado ao que é? Bicho? Bicho, jogo do bicho. E, porque, na verdade, a família do Luar Lindo, lá atrás, lá no início, lá atrás mesmo, né? Anos 30, anos 40. Isso está no livro? Tá. Anos 30, a família do Luar Lindo era dona de uma loja de apostas. Era permitido o jogo no Brasil, sim, né? Jogo tinha do cassino, cassino, era permitido o jogo no Cassino Brasil. da Urca. Isso, tinha tudo. Tudo. E o Jogo do Bicho, inclusive, ele era recente, era de 1880 e tal, não sei. Né? Mas, de qualquer maneira... Barão de como é que é o nome? Barão de Drummond. Barão de Drummond. Pois é, porém, o Jogo do Bicho, ele era permitido, mas não regulamentado. Então, sempre houve algum tipo de extorsão nesse sentido. Depois ele foi proibido. E logo em seguida, quando... Extorsão, você diz, das autoridades de segurança de pequenas pública autoridades, exato. Pegavam o dinheiro para manter. Mas isso era um momento, né? Aí, quando vem, né, o governo Dutra, e a mulher do Dutra, que era conhecida como Santinha, era muito religiosa, ela dizem, né, influenciou o marido para que, 6 meses depois, decretasse o fim de qualquer jogo no Brasil. Né? Isso desempregou milhares de pessoas, né? Pessoas que trabalhavam em cassinos, artistas, né? Porque os cassinos eram festas, né? Tinha shows e tal. E a família do Luar Lindo, que era uma família de... acho que, se eu não me engano, o avô era português, né? Era uma família simples, mas trabalhadora, comerciante. Da noite para o dia, eles caíram na clandestinidade. E aí a história vai. E aí vocês... a editora... Fala um pouquinho dessa editora, que é a Letra Selvagem. Letra Selvagem. Letra Selvagem é uma editora do Nicodemos Sena, que é um escritor amazônico, premiado, é uma pessoa fantástica. E a editora dele é de Taubaté. Ele abraçou o projeto, que outros não toparam, né? Abraçou, achou o projeto legal porque ele viu que a história do Luar Lindo, ela não é uma história que serve apenas para jornalistas. É uma história que conta muito sobre o Rio de Janeiro e sobre um país, porque ela conta, explica muito, através de histórias engraçadas. O livro é quase todo feito em crônicas. Tá? É a maneira que a gente achou, porque a gente tinha que garimpar, né? Porque alguém que trabalha mais de 60 anos na imprensa e ainda está nativa, ele não tem memória clara, cronológica das coisas. Claro. Então, ele falava as histórias e aí, por conta do que ele falava, eu ia para a hemeroteca, ou ia para a Biblioteca Nacional, ia levantando nos jornais de época os fatos. E aí a gente foi amarrando e contextualizando para montar toda a história. Então, é um livro que não interessa só para quem quer saber de jornal, para quem quer saber de polícia, ou quer saber de história de jornalistas. Eu acho que é um livro que ensina muito sobre a gente. E essa editora, você disse que é em Taubaté, não é isso? É em Taubaté. Que é uma cidade de São Paulo, não é? Isso. E ele gostou, topou o projeto, né, e fez um livro lindo. Nicodemos Sena, o nome do editor da Letras Selvagem. Eu vou ler assim um pedacinho da orelha que foi escrita pelo Nicodemos. Ele diz assim, a respeito do livro e dos 2 personagens aqui, Helenilce e Luar Lindo. Com esse texto fluente e elegantemente escrito, a experiente jornalista Helenilce Bottari presenteia a coleção José do Patrocínio, com a qual a editora Letra Selvagem homenageia grandes nomes do jornalismo brasileiro. Quer dizer que ele já tem feito isso, né? Tem. As histórias do legendário repórter Luar Lindo Ernesto Silva, ou simplesmente Luar para os amigos, são contadas até hoje como lendas em redações e se confundem com a própria crônica policial.
Ele esteve em casos históricos que já viraram filmes, como no assalto ao trem pagador. Olha bem onde é que o Arlindo já esteve metido. Na morte do detetive Lecoq, os cariocas sabem bem, né, os fluminenses. Na caçada, isso aí é da minha época, quando eu era menino, na caçada ao temido Cara de Cavalo. Quem é da minha geração vai lembrar desse meliante. Nas fugas cinematográficas de Lúcio Flávio, você vê as histórias do Luar. Ele ganhou 3 prêmios ESSO, cobriu a bomba do Rio Centro e foi o primeiro jornalista a encontrar Tommaso Busquetta escondido em solo brasileiro, o primeiro jornalista. Uma descoberta que ajudaria a desmontar parte da máfia italiana nos Estados Unidos. Hein, Geraldo? Ele complementa aqui só um dado pequeno, que ele diz que o Luar nasceu em 13 de agosto de 1943. Eu vou ler aqui, se você me permite, Lelê, aqui na contracapa, eu li e eu achei isso tão interessante. É um trechinho do livro, que eu não sei exatamente extraído de que capítulo, mas que mostra bem o estilo de jornalismo do nosso querido Luar. Ele está escrito da seguinte maneira aqui: os jornais correram para cobrir a inusitada guerra. As equipes passavam o dia divididas entre o alto do morro, onde fica o mirante de Dona Marta, que é uma área aqui na zona sul do Rio de Janeiro, e a parte baixa, junto à escadaria, principal acesso àquela comunidade, que desemboca numa pequena praça, a Rua São Clemente. Quem é do Rio sabe que fica no bairro de Botafogo. Para cobrir aquela guerra, Laurindo deixou sua casa e foi morar no morro, se juntando assim aos cerca de 6.000 moradores, estes sim, reféns daquele conflito absurdo. Mas aí que vem a parte interessante. Ele diz: eu tinha que ter uma razão para passar o dia na favela sem chamar a atenção. Então inventei que estava desempregado, havia sido abandonado pela mulher, fiz amizade com a dona de uma birosca que ficava no meio da favela. Eu vendia cigarros e limão, a fruta, em um tosco tabuleiro de madeira. Ficava em frente à birosca dessa nordestina. O marido saía às segundas-feiras e só voltava aos sábados. Junto com a lavagem, ela lavava minha roupa e nada mais. Ela afiava as minhas despesas e cobrava tudo junto com a lavagem das roupas. Reclamava do marido, um bêbado irresponsável, aliás, como é frequente esse tipo de reclamação das mulheres, um bêbado irresponsável que não comparece aos compromissos na cama. E aí o Arlindo dizia, eu fingia que não entendia. Ou seja, esse era o nosso repórter, que foi morar dentro de uma comunidade e vendia cigarro e limão. Por falar nisso, a capa do livro, que eu botei a minha inteligência artificial para trabalhar para mim, eu peguei a capa e tirei o cigarro da boca dele. Né? Mas eu me lembro que eu perguntei a você por que o cigarro, por que deu tanto destaque ao cigarro, que parece que vocês, ele é reconhecido como um grande fumante, né? E faz parte dele, se tirasse Exato. Isso, ia perder um pouco da graça. Antes da gente fazer um intervalo, que na segunda parte do programa a gente vai trazer o Luar, que não pôde estar aqui por problemas de saúde, por isso que ele está fazendo à distância, vai participar pelo Zoom. O Geraldo Rodrigues aqui, o nosso operador, deu um jeito, por isso que inclusive o nosso programa começou com uns 15 minutos de atraso, para a gente não perder a oportunidade de tê-lo aqui ao vivo, a cores, mas não presencialmente. Quando você falou que
a ideia inicial, Lelê, era fazer um documentário depois do livro. E agora, como vocês não fizeram o documentário, eu queria saber, então, por que não fizeram e se pretendem ainda fazer. A gente tem muito material ainda, né? E tem um outro colega também que também quer se juntar a isso, né? Ele ficou muito animado, Guilherme Planel, que é um cineasta maravilhoso. Como é que ele chama? Guilherme Planel. Guilherme Planel. O Guilherme, ele é o autor, né, do Baixando a Máquina. Baixando a Máquina são 3 filmes, um documentário com 3 filmes, que são muito legais sobre jornalistas, né? Que tratam do dia a dia do jornalismo fotográfico, né, que é muito difícil, né? Que são os que enfrentam as maiores dificuldades, porque você pode entrar meio que escondido numa comunidade ou algum lugar, ou não chamar muita atenção. Mas na hora que bota a máquina na cara... Mas uma máquina não só chama atenção, como ela atrai inimigos, né? Porque ela está... Diferentemente do jornalista, que ele vai escrever, mas só vai escrever, o outro não. O outro está registrando uma coisa que pode ser usada como prova. Então, é um jornalismo muito mais difícil. Você não pode se abaixar, né, na hora do tiro. Então, assim, ele fez uma história... Então, quando você diz que as 3 máquinas, na verdade, são as 3 máquinas de fotografar. Ele usou isso como, claro, um simbolismo. A primeira ele foi sobre isso. O segundo foi muito bacana também, que foi sobre as manifestações de 2013, né? Aquele momento difícil também, muito difícil. Aquela da passagem de ônibus. Isso, e aquele que acabou na morte de um colega nosso, né? O Santiago acabou morto ali. Né? É uma história muito difícil também. E o terceiro... Foi na Praça 15 aquilo? Não. Foi na Central. Central do Brasil. Ele era da Band, não é isso? Isso. E o terceiro filme, que é muito bacana, muito divertido, é engraçado, que fala de tema tão duro, mas as pessoas acabam rindo muito, porque a realidade é tão louca, né, que fala da época desse jornalismo que o Luar Lindo também participou, né, que é o jornalismo que a gente chamava de sensacionalista, ou a imprensa marrom, como queriam. Né? Aquele que também outros nomes, né? Tipo espreme que sai sangue, né? E eles trabalharam nesse período, então são inúmeras reportagens com repórteres, muitos deles já não estão aqui, mas que contam histórias maravilhosas da imprensa chamada Entre Nós Cascata. Aliás, o Luar Lindo tem várias histórias do Luar Lindo de cascata aí, na época ele era obrigado a fazer cascata. Hoje não, na minha geração, quando eu era novo, cascata queria dizer mentira. Isso. Era isso também. Isso. Só que o que porque eram criadas as histórias violentas? Às vezes melhoradas, né? Às vezes melhoradas, às vezes fantasiadas, mas era diferente. Eu sempre falo isso, eu acho uma diferença muito grande com fake news. Né? Porque o que é a cascata? A cascata, você tinha um jornal para preencher e mais, você tinha que vender, tinha que tomar do concorrente. Então, por exemplo, né, o chefe queria que você entrevistasse o morto, essas coisas assim, para dar uma esquentada na notícia. Tem uma passagem do Luar Lindo que é isso. Entrevistasse o morto. Tem uma passagem que é com o Perpétuo de Freitas, né, que é outro policial. Sim, Perpétuo. Foi famoso o Perpétuo. O Perpétuo morre nos braços de Luar Lindo. Não brinca. De verdade, isso não é cascata. Não, ele foi. Tem processo e tudo, eu tenho todas as provas. Gente. Não, deixa o Luar Lindo contar essa história, que essa história é ótima. Mas o chefe dele queria que ele fizesse as últimas palavras do morto que tomou um tiro no peito. Você tem uma ideia como é que era a imprensa daquela época. O que é o fake news? A fake news, que a gente tanto fala, é uma mentira muito perigosa, porque é uma mentira que tem uma função. Ela quer mudar a sua opinião, ela quer manipular a opinião pública, ela tem um objetivo e ele não é um objetivo, digamos assim, cidadão. Não é uma coisa romântica, né? O sujeito antes de morrer disse tal coisa, mas se deixa, é algo não criminoso. Desse, não... Sim. Inclusive é algo criminoso, né? Porque você não pode fazer isso. Isso rompe com a democracia, isso também fere todos os direitos das pessoas, que são elas as acusadas, né, nessas mentiras, que são mentiras não só fabricadas, mas muito cruéis. Né? Sim. Então eu defendo aquele jornalismo, porque aquele jornalismo cascata, que quando começa a ditadura, é o jornalismo que vai se revolucionar, como entrar na favela disfarçado, para conseguir informações que a gente na ditadura não conseguiria. Então, também foi o jornalismo que criou os alicerces do jornalismo investigativo que temos hoje. Sim. Sabe uma coisa que eu pensei? Eu, como militante, sou médico, né? Meus ouvintes sabem, mas pode ser que tenha alguém ouvindo hoje e não tenha essa clareza a meu respeito. Eu sou médico e ativista da saúde há muitos anos, há
sei lá, 40, 50 anos. E boa parte do que nós sabemos hoje, no meu principal ativismo, que é o enfrentamento à indústria que eu chamo de criminosa da nicotina, foi baseado em informações que foram levantadas pelo jornalismo investigativo, né? Então, eu sou muito ligado a essa questão do jornalismo investigativo, e quando eu vi a capa do livro, a contracapa, uma das coisas que eu pensei é que é tipo assim, sobretudo essa passagem do Morro de Dona Marta, que ele se disfarçou, eu fiquei pensando, isso aqui talvez seja os primórdios do jornalismo investigativo aqui no Brasil, né? Gente que se traveste de outra coisa para obter informação, né? Realmente. E assim, hoje eu até me implico um pouco, né? Porque eu digo que o jornalismo ele é sempre investigativo. Sempre investigativo. Né? Mas, assim, isso também é uma questão que eu já ouvi de outros jornalistas. O jornalismo ele é sempre investigativo. Até para você falar sobre um filme, você tem que levantar, tem que ver. Senão você não está falando, você está passando o recado de alguém. Mas o jornalismo investigativo policial, ou judicial, ou esse que é muito interessante, né? Que ele afetou as indústrias, né? E era outro mundo, né? Você enfrentar indústrias, ainda mais a indústria do tabaco. Isso. A gente já trouxe aqui já fizemos 3 programas, ele já pediu música do Fantástico. O Mário César Carvalho, que é também um dos papas aí do jornalismo investigativo, estuda muito a indústria da nicotina, já escreveu um livro que nós divulgamos aqui, chamado O Cigarro, e fizemos 3 programas sobre o papel da imprensa, ou como a imprensa às vezes também cobre, como ela se liga às vezes ao poder, né? Então às vezes você pensa, não, mas o jornal tal vai falar mal do cigarro, porque tem que falar mal do cigarro, e o jornal tal fala bem do cigarro, né? E fala bem. Agora temos uma novidade, que é o cigarro eletrônico. Já teve vários jornais que exaltaram os cigarros eletrônicos, né? Enquanto todo o pessoal da saúde, eu não digo todos, porque alguns foram cooptados pela indústria, mas todo profissional de saúde responsável sabe que isso é uma furada, o dispositivo eletrônico. Mas está mudando isso agora, né? Eu tenho visto muita matéria mostrando o perigo. Sim. E até mais perigoso ainda do que no cigarro. Hoje mesmo eu divulguei uma matéria que saiu ontem no jornal Hoje, lá de uma menina de Goiás, que por causa do cigarro eletrônico teve que ser internada, uma série de problemas. Mas o problema é quando você vê, às vezes, no Globo, vou citar o Globo de vez em quando abre uma página inteira que eles chamam de informe publicitário, mas quando você, leigo, está lendo a matéria, você não percebe que aquela matéria é da indústria. Você acha que é do jornal, o jornal que escreveu aquilo, né? Que está lá escrito lá em cima, informe publicitário. Então eu tenho vários vídeos da CNN, da revista Exame, o próprio Poder 360, que fazem campanha aberta pelos dispositivos eletrônicos, que não escondem de ninguém, não, isso. Luar, espere aí que nós vamos fazer um intervalo de uma música, o Geraldo vai escolher, as músicas do intervalo aqui, viu, Luar? Sempre falam mal do cigarro, tá? Fica sabendo. Não é uma provocação você, não. É que esse programa tem 10 anos, e há 10 anos que no intervalo a música fala mal do cigarro. E a gente então já volta, Lelê vai tomar uma água. Daqui a pouco a gente volta. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o programa Viva a Voz Saúde, Rádio Nossa Senhora de Copacabana. Mas o Luar, você ouviu, né? O Geraldo falou que você estava acompanhando o primeiro bloco, ouviu tudo que nós conversamos aqui. E eu queria, então, que você, antes de falar do seu livro, que é uma história que eu achei muito curiosa, né? Um livro que começou a ser pensado 40 anos antes de ser escrito,
Mas eu queria que você falasse um pouquinho de você e, sobretudo, o tipo de jornalismo que você faz, e que já faz, não é de hoje, há 60 anos, pelo que eu estou entendendo, né? Mais até. E por que você escolheu esse caminho? Você podia ser um jornalista disso, que falar sobre moda, né? Sobre gastronomia, se bem que há 60 anos, não sei se isso era tão valorizado como hoje. Mas por que você escolheu, Luar Lindo, esse caminho que você trilhou e tão bem trilhou e que agora se consagra, ao meu ver, com esse livro muito bacana que eu estou doido para ter um exemplar para ler. Você está nos ouvindo, Luar? Estou sim, perfeito. Então a palavra é sua. Eu Lelê e Geraldo estamos aqui te ouvindo também. Eu quero agradecer essa oportunidade de esclarecer o livro e algumas dúvidas. Sim. Que eu notei aí no Só decorrer. algumas? Fala só um pouquinho mais alto, Luar, se você puder. A primeira intervenção que eu gostaria de fazer foi sobre o cigarro, é claro. Nós tivemos um companheiro, que Deus o tenha, ele dizia assim, eu não sou fumante, eu só fumo maconha. Quer dizer, a desculpa dele foi essa. E a outra é a capa do livro, estou com um cigarro na boca, mas essa capa foi fotomontagem. Eu nunca tive esse casaco que eu estou aí aparecendo. Não estava na minha boca na época de tirar a foto. Eu acho isso até um desrespeito. Mas essa passagem do cara que disse que não era fumante, só fumava maconha, eu nunca mais esqueci. Você sabe que o Luar sabe que a gente ouve muito isso, gente dizer assim, eu parei de fumar, consegui parar de fumar. Eu falei, poxa, conseguiu, você teve ajuda? Não, agora quem me ajudou foi o cigarro eletrônico. Eu falei, e você parou de usar o cigarro? Não, agora eu estou fumando muito mais. Tem gente que acha que fumar cigarro eletrônico é parar de fumar. Aliás, a indústria diz isso também, a indústria mentirosa diz isso. Mas fala, Luar, te interrompi. Não, absolutamente. Eu escolhi enveredar pelo caminho da área policial. Isso. Porque na época era o forte. Eu fui nascido e criado no jornalismo policial. Mas eu trabalhei no esporte. Eu cobri o Botafogo num período que a Última Hora estava junto com a mesma redação do Correio da Manhã. Eu cobria o Botafogo. Foi uma opção ou você é botafoguense? Foi uma imposição ou você é botafoguense? Não. Eu sou um vascaíno triste que agora resolveu torcer para o Real Madrid. Somos dois vascaínos, Luar. Perfeito. Seja bem-vindo. Eu sou vascaíno há mais tempo que você, né? Sim, bem mais tempo. Não tão mais assim, não, mas... Eu joguei futebol de salão no Vasco e fiz natação no América. Sim. Isso quando eu ainda tinha dente de leite. Bom, a Helenice me convenceu de um negócio que começou como brincadeira e ela resolveu contar tudo. Tô doido para saber isso tudo. No jargão policial, eu acabei confessando. Tá? A maior parte das entrevistas que a Lelê fez comigo aqui em casa, a minha mulher estava participando, estava ouvindo. Alguma parte das histórias ela conhecia. E a maioria das histórias ela não conhecia. A Lelê, você ouviu, mencionou que a sua casa tinha um nome, né? Coveiro dos Cornos. Fala um pouquinho disso, Luar. Eu fiquei 10 anos morando sozinho numa casa enorme. E se espalhou no meio de jornal que o Luar Lindo mora sozinho, num casarão, Casa Grande. Então, todo sujeito que se separava do meio
jornalista, vinha pedir abrigo. Aí ele ficando aqui. Teve um até que morreu aqui em casa. Deus. Outra O história. Joel Maia, fotógrafo, grande parceiro, grande amigo. Ele é parente do Fernando Maia, fotógrafo? Não sou parente, não. Vem cá, Não. me conta essa história lá do Morro Dona Marta, que eu li aqui no primeiro bloco, que você se sim. disfarçou de vendedor de cigarro e limão. Lá Na verdade, eu morei em 3 favelas. Rocinha, Borel e a última foi o Dona Marta. Na Rocinha, eu não estava travestido de nada, eu era aprendiz de ladrão. Participava dos planos de roubo, mas nunca participei do roubo. Você se Dona reunia Marta, com os meliantes? é claro, tudo gente boa. Para mim, eu estava lá, eu tinha que... Jamais disse a palavra não. Então, aí depois eu fui morar no Borel, foram 28 dias no Borel. Vendia limão e cigarro varejo também. Só que eu não participei de nada que infringisse a lei. Mas depois no Dona Marta, eu resolvi vender limão e cigarro também, porque justificava a minha presença durante os dias na favela, porque eu dormia na casa de um ex-traficante que tinha sido morto numa guerra de bandidos. Eram 2 bandidos, Zaca e Cabeludo. Um deles morreu e eu fui morar na casa dele. Eu participei da PM invadindo a casa. Eu tinha jogado no bicho, ganhei uma mixaria de nada e comprei cerveja e salgadinho. E os vizinhos da favela vieram participar daquela festinha. E a PM invadiu, me deram chute na bunda, eu chamei PM de doutor. Ô, doutor, aqui não tem traficante, aqui só tem cachaceiro e trabalhador. Entendeu? Esse negócio, você não pode tirar a máscara de que é um favelado ali naquele momento da sua vida. Você tem que ser nu e crua verdade, favelado. E foi isso que me fez cada vez mais me apaixonar pelo jornalismo investigativo da área policial. Mas ele já era jornalista nessa Geraldo época? quer saber. Fala, Geraldo. Sim, sim. Mas já Sim, era já jornalista nessa época? Sim, claro. Isso aí. Posso só dar uma parte, gente? Só Luar, a Não. nossa segunda personagem, que a primeira é você, a segunda personagem, que é quem escreveu o seu livro, vai começar agora, porque ela conhece suas histórias todas e vai saber algumas mais interessantes para a gente levar até o final do programa só ouvindo suas histórias. Fala, Helenilson. Eu queria, Lu, que você contasse para ele, né? Na verdade, você perguntou por que o jornalismo policial. O castigo dele levou ele para uma redação do Última Hora, de madrugada, aos 14 anos. E aí fala para ele, Lu, sobre aquela saída sua com o repórter para o que seria o primeiro crime que vocês cobriram. Fala para ele. Olha, madrugada chuvosa, a Última Hora era em São Cristóvão, do lado da Praça da Bandeira, aí apareceu uma morte suspeita em Bento Ribeiro, não, em Marechal Hermes, bem distante. E fomos para lá, o motorista, o fotógrafo, o repórter e eu, o Foca. Eu era garotote ainda. Mas naquela confusão estava o cara morto do lado do carro, o carro com o motor ligado, o faróis ligados. E na época era o guarda civil que tomava conta do local de possível crime. E o repórter, o Silva Júnior, virou para mim e disse: vai bater papo com o guarda, fica conversando com ele, mas deixa ele de costas para mim. Tá bom, eu fiquei conversando, jogando conversa fora com o guarda, do lado do cadáver. Aí fui puxando o guarda, disse: pode ter uma marquise. Aí tirei o guarda do local do crime, ficando debaixo da marquise, batendo papo. Silva Júnior fechou o guarda-chuva, com a biqueira de aço do guarda-chuva, ele fez 2 perfurações no peito do cara. Pronto, está armada ali a cascata. Ali ele voltou para o jornal, escreveu: uma mulher loura foi vista
fugindo depois da morte do fulano, que era seu amante. Mas é um negócio estardalhaço, tá? Puro estardalhaço. O cara morreu. Não, Uma semana depois do IML. mas conta da perícia para ele. Teve perícia, e aí? A perícia no local. A perícia não tinha luva, era no dedo. Dedo mindinho, calibre 22. O cara enfiou os dedos. E era a ponta do guarda-chuva que tinha feito a perfuração. Então, aquele ferimento era arma de 22. Isso é arma de mulher. Daí inventar a loura de vestido negro foi vista fugindo do local. Saiu vender jornal quase uma semana. E os outros jornais não tinham nada dessa história, não conseguiam nada. Mas aí teve... O grande problema foi que quando o IML, o Instituto Médico Legal, revelou a autópsia, o cara morreu do coração de um ataque cardíaco. Aí continuou o mistério. Continuou o mistério, enterraram o cidadão lá com o mistério que reina até hoje. Lelê, pergunta mais. Agora a entrevista vai ser feita por Lelê e eu vou ficar só ouvindo agora. Ele duvidou aqui, Lu, que o caso que o Perpétuo de Freitas, que era um gigante, morreu nos seus braços. Conta para ele o que aconteceu. Conta primeiro, porque quem não é da minha geração não vai saber quem foi Perpétuo. Fala um pouquinho da importância dele naquela época. A polícia estava dividida em duas bandas. Um que era favorável ao Milton Lecoq, que tinha sido morto num tiroteio na Avenida 28 de Setembro, e a outra do lado do Perpétuo, que iria receber de braços abertos o acusado do crime do Lecoq, o cara de cavalo. Isso numa vendinha, numa birosca grande, na favela do Esqueleto, onde atualmente é o ERJ. Ali era a favela do Esqueleto. E nessa vendinha, nessa tendinha, ou birosca enorme, era o único relógio da luz que tinha. Dali que partia os gatos para a favela inteira. E o Perpétuo, ele vai se entregar a mim aqui nessa vendinha. Tá bom, aí foi todo mundo para lá. Tinha um repórter do Globo e eu da Última Hora. O repórter do Globo ser fotógrafo, eu com fotógrafo. Aí surge uma viatura, chama de viatura na área policial, da invernada de Olaria, que não tinha nada que fazer ali, fora da rota, e houve uma discussão com o policial de 7 mesas de casa, com o Perpétuo, que já tinha 20 e tantos anos de polícia. E o Perpétuo acabou empurrando o sujeito, e o sujeito sacou e deu um tiro no peito do Perpétuo. Foi a tal história que, quando eu voltei do jornal para escrever, o editor virou-se para mim e disse: quero um diálogo teu, você e o Perpétuo moribundo. Eu digo: jamais vou escrever um papo desse com um defunto. O cara caiu duro nos meus braços, eu tirei a gravata e desafrouxei o cinto da calça. E mais nada. Quando eu acabei de fazer isso, ele já estava entregue a Deus. Eu não escrevi. Eu escrevi a história como realmente eu vi. Não escrevi a cascata que o editor queria que eu escrevesse. Isso foi uma das... que eu barrei essa cascata que o editor queria que eu escrevesse. O caso acontece... A Helenilson vai continuar... Ela agora é entrevistadora, tá, Luar? Só esse caso, e depois eu falo assim. O caso, na verdade, acontece no momento em que o Milton Lecoq, que era um detetive, ele entrou num tiroteio, né? Ele estaria fazendo uma operação, tal, entrou num tiroteio e ele morre nesse tiroteio. Nesse tiroteio, ele foi lá para caçar. Na época, ele estava tentando prender ou matar o cara de cavalo, que era um assaltante vagabundo. Isso. Né? Mas era um assaltante vagabundo que vinha assaltando os pontos de um bicheiro. Né, ali na área do Maracanã. Então, era, na verdade, segundo o próprio Luarlindo apurou na época, essa história, na verdade, envolvia isso, né? O cara, só que na hora de matar o cara de cavalo, acabou que na confusão ele errou o tiro, o outro policial no carro errou e acabou matando o Milton Lecoq. Claro que a versão policial disse que era
o cara de cavalo e imediatamente Na ele verdade, virou... foi um colega dele que matou ele. Seria um tiro amigo, né? Um fogo amigo. Mas o caso ficou tão importante porque o Milton Lecoq fazia parte de uma legião também de policiais. Depois virou a escuderia Lecoq, né? Em sua homenagem. E aí eles criaram os Homens de Ouro, tudo em função desse crime. Mas naquele momento, aquilo abalou a polícia. Né? Um bandido matar um policial, impossível. E aí começou a caçada ao cara de cavalo. Sim. E o Lu Arlindo vai até o fim dessa história e está lá no dia da morte do cara de cavalo. Aí eu quero que o Lu Arlindo conte essa história. Para quem não é... Só um instantinho, Luar. Para quem não é da nossa geração, não tem não dá para medir a importância do que foi naquela época, essa história do cara de cavalo. Hoje a gente tem tanto bandido, todos com apelidos, mas naquela época não eram tantos assim, que eram conhecidos publicamente, né? O cara de cavalo foi conhecido, não sei se nacionalmente, mas pelo menos aqui no estado do Rio de Janeiro foi. Então, continue aí, Luar, por favor. O mais famoso bandido da época era o Murilo Alves dos Santos, um negro de quase 2 metros de altura, um monstro, apelidado de Murilão. E foi com o Murilão que eu me encontrei, eu e mais um repórter, o Oscar, que Deus o tenha, lá no Morro do Livramento, querendo chegar ao cara de cavalo, porque ele tinha fugido depois daquela bagunça que houve. Morreu o Lecoq e em seguida morre o Perpétuo. 2 policiais mortos por fogo amigo. Bom, o Murilão disse, olha, eu vou entrar em contato com ele. Voltamos 1 semana depois no Morro do Juramento. O Murilão disse, olha, ele quer 1.000 contos. 1.000 contos. Eu digo, mas o jornal só dá 600 contos. E ele morreu com a diferença de 400 contos. Se ele se entregasse a nós entregaríamos a justiça. Mas ele não quis dinheiro. Bom, aí essa caçada ao cara de cavalo rendeu muito ao jornal Última Hora, principalmente, porque foi na época da ditadura. Você podia falar sobre a ação policial ou futebol. Política, não. Então, uma caçada ao cara de cavalo virou ponto de honra para a polícia. Só que o Oscar tinha amizade com uma guarda particular, só de mulheres, a polícia feminina, e conseguiu dobrar a dona da guarda para empregar uma das guardas como doméstica na casa da mãe do cara de cavalo, lá em Bom. E ela começou a interceptar as cartas do cara de cavalo. Ele fugiu 3 vezes. Naquele tempo era carta, né? Não tinha celular, não tinha computador, não tinha nada. 64. O cara de cavalo já tinha fugido 2 vezes e essa seria a terceira. Ele estava em Búzios, era um distrito de Cabo Frio, num local chamado Sem Braças, que é uma medida de pescador. Uhum. Quando essa menina interceptou a carta com a localização, nós fomos para lá, mas tivemos que levar a polícia. E o delegado, tinha que ter um delegado para chefiar do estado do Rio, porque Búzios é estado do Rio. Tá bom. Aí foi um delegado, ele virou ministro do Tribunal de Contas, jogava golfe, bebia uísque escocês. O cara era gente finíssima. E foi o delegado que foi chefiando a turma até a localidade de Sem Braças. E lá o cerco, coisa e tal, o cara de cavalo não deu um tiro sequer. Ele foi fuzilado e todo mundo teve que ainda usar Colt 45 do Lecoq para dar tiro do cadáver. Foram mais de 60 tiros. Tinha um policial federal, o Ivo Americano, que ele tinha uma metralhadora Thompson, lata de goiabada, aquelas que o filme Intocáveis imortalizou. O Ivo Americano tinha uma metralhadora dessa. Pô, ele descarregou um pente. E a perícia só constatou 60 tiros. Sei lá. A matemática da perícia foi falha, sei lá. Bom, os outros repórteres foram embora, a polícia foi embora,
e me deixaram lá para fazer, tecnicamente, o encontro do cadáver. A polícia do local, de Cabo Frio, que acabou não ficando com o inquérito da morte, que foi arquivado. Porque tinha um delegado chefiando aquela matança. O material fotográfico do jornal ficou uma droga, uma bomba, porque o fotógrafo que nos acompanhou, ele era inexperiente, e em meio àquele tiroteio de madrugada, ele começou a tremer. E as fotos saíram tremidas, impublicáveis. Que azar. Esse fotógrafo depois trabalhou na sucursal de alguns jornais aqui do Rio, sucursal de São Paulo, também já nos deixou. E eu fiquei para fazer esse encontro do cadáver. Enquanto isso, estava chegando a turma de repórteres que ficaram sabendo dessa morte do bandido bem depois. Então chegaram muito atrasados lá. Encontraram o cadáver e eu. E eu não contei nada, velho, que era uma história exclusiva. Aquela brincadeira de repórter com o outro. Só falo na justiça ao lado do meu advogado. E não contei nada. Lelê, você conhece as histórias dele. Pergunta Que história você gostaria de contar? Você tem tantos assim, que história você acha legal? Tomaso? Eu li aqui a história de Tommaso Busquetta, da máfia italiana. Ou antes do Tomaso, aquele outro, o francês, né, da máfia, que fazia parte da máfia do Tomaso, você lembra o nome dele? Agora eu esqueci. Não lembro, não. Quer contar jornalistas franceses vieram aqui em casa me entrevistar e levaram até os rascunhos que eu tinha do Tomaso. Aliás, desculpa, Lu, será que dá tempo? Que ele poderia falar antes do Tomaso, ele falar do que dá origem ao livro. Sim. Um fato dá origem ao livro, que é uma fuga do Lúcio Flávio. O Arlindo estudou com o Lúcio Flávio, conhecia o Lúcio Flávio. Serviu o exército. Oi? Serviu o exército. Sim. E serviu o exército com o Lúcio Flávio. Quer dizer, serviu só 2 dias, né? Então conta aí, Luá. Conta essa história. E depois conta o que aconteceu no restaurante. Conta essa história. No segundo dia que eu estava seguindo a parte... Antes de você contar a história, tem muita gente aqui que vai ouvir o programa que não sabe quem foi o Lúcio Flávio. Fala rapidamente dessa pessoa. Lúcio Flávio foi um assaltante, não de banco, ele jamais assaltou um banco, porque caía na Lei de Segurança Nacional. Então ele assaltava restaurantes, supermercados. Supermercado era segunda-feira de manhã, porque tinha a férias de sexta de noite, sábado e domingo. Depois é que o carro forte pegava a férias do final de semana. Então o Lúcio Flávio chegava antes do carro forte e levava o dinheiro. Num deles foi... acho que em Genópolis, supermercado Ideal. Ficava uma bandinha fantasiada, os músicos fantasiados, aquelas bandinhas tradicionais, e o Lúcio Flávio rendeu a bandinha, abarrou os caras, tomou os uniformes, distribuiu para a gangue dele, e entraram dentro do supermercado com a roupa da bandinha, tocando e cantando Ideal, ideal, ideal. Era uma musiquinha do refrão do publicitário do supermercado. Mas o Lúcio Flávio foi preso, 30 e tantas fugas do país inteiro. Ele era preso e fugia, numa dessas ocasiões, eu estava com a namorada no Fiorentina, no Leme. Aí, de repente, chega o bando do Lúcio Flávio, todo mundo encostado na parede, mão na cabeça, isso é um assalto. Eu levantei, dei a mão à acompanhante, fui para a parede lá do restaurante, onde estavam todos os funcionários e os fregueses. Aí o Lúcio Flávio, quando veio, me viu, o que você está fazendo aqui, Luar? Estou sendo assaltado. Você não. Qual a tua mesa? É aquela ali, vai para lá. A menina está comigo, leva ela. A pizza estava esfriando, o chopp já tinha perdido a pressão e a acompanhante se urinou. Eu tive que trocar a cadeira, porque era aquela cadeira de fibra plástica, abaulada.
Era mais seca. E fugiu. Antes ele chegou para mim no meu ouvido, ele sabia que eu era casado e conhecia a minha mulher. E viu que aquela que estava comigo não era a minha mulher. Como vai a família? Bem, obrigado. Aí, como vai a dona Zuma? Dá um abraço nela. A dona Zuma era a mãe dele. Entendeu? No meio da fuga dele, veio bater papo. Aí eu mandei um abraço para a dona Zuma. E foi embora. Logo depois chegou o Hélio Vígio. Era comissário na época. E a turma dele chamaram a polícia, ele veio. Aí, Arlindo, a mesma pergunta, o que você está fazendo aqui? Acabei de ser assaltado. Ou quase. É isso aí. Aí as pessoas que foram assaltadas achavam que eu fazia parte do bando, por causa do diálogo que o cara manteve comigo. Eu estava numa situação muito complicada. Aí quando o Hélio Vígio chegou e se dirigiu a mim, e batemos papo rapidamente, aí eu cresci, né? Aí eu virei para os assaltados e falei, tá vendo? Vocês têm que aprender a conhecer o bandido e o mocinho. E o Hélio Vígio fez as investigações e tal, tomou depoimento, levou muita gente para a delegacia. E eu não fui dizer, o Hélio Vígio, eu não posso ir agora, não, porque nós temos que voltar para o jornal. Eu tenho que escrever uma história, e que não vai ser essa. E depois eu vou na delegacia prestar depoimento. A mesma coisa que eu fiz na morte do Perpétuo. E você, só um instantinho, Luar, você como vascaíno, talvez os nossos ouvintes não saibam, mas esse policial de nome Hélio Vígio acabou sendo diretor do Vasco durante muitos anos. Você lembra disso, né? Claro. Ele começou diretor de futebol, depois chegou quase a presidente, Hélio Vígio. Chegou a pertencer ao Esquadrão da Morte lá do Lecoq. Exatamente. Mas agora vamos na história da máfia. Deixa eu, conta primeiro, sem dizer o nome, eu vou tentar achar aqui para você, mas conta a história como você chegou ao Tomaso, né? Aquela sua viagem atrás do Mariel Mariscot. E Luar, deixa eu só fazer um comentário, que o nosso programa aqui, ele tem mais 11 minutos. Então, eu queria que você, já que as suas histórias são tão excelentes, eu queria que você sintetizasse para poder contar mais de uma. Vamos lá. Quer começar pelo Tomaso mesmo? Conta do Tomaso, então, direto, é melhor, né? Tomaso Busqueta tinha sido preso em 72 e foi deportado. Ele e o bando dele. É engraçado que, no Brasil, a máfia italiana tinham se unido aos bandidos da Corsa. Lebel, algo assim, eu não lembro o nome. La Belle de Jour. É o nome da máfia francesa, bem romântica, né? Na Europa, Catherine Deneuve tinha esse nome, né? E aqui no Brasil eles se uniram, franceses, italianos e muitos brasileiros. Aí ele foi deportado em 72. Mas nos anos 80, ele estava preso, foi para Sicília, preso na Sicília, ele fugiu e veio para o Brasil, onde ele tinha uma mulher e um filho. Eu só desconfiava que quando apareceram vários crimes de morte em apartamentos de aluguel de temporada em Copacabana. Sempre tinha uns caras que fugiam depois de ter matado o cidadão que tinha alugado esse apartamento. E eu levava a foto do Tomaso no bolso, de 72. Como ele tinha feito plástico, estava bem parecido. E alguém sempre dizia, esse cara estava aqui, esse cara estava aqui. Até que apareceu uma garota morta por overdose, naquele lugar lá, como é que chama, que tem Penedo. Penedo, a colônia finlandesa. Um dos remanescentes da turma do Busqueta tinha um sítio lá, morava lá. Era o homem encarregado de falsificar os passaportes da quadrilha de 1970. E eu disse, pô, esse cara deve estar aqui, não pode ser. Aí, com a morte dessa garota, no sítio de um mafioso mesmo da Itália, Lelio Paolo Gigante. Eu continuei com a foto do Tomaso no meu bolso. E numa birosca da vida lá, num armazém da vida lá,
Eu deixei a foto no balcão e pedi uma cerveja. Conversa vai, conversa vem, o dono da mercearia fez. E esse cara aqui estava sempre na casa do seu Lélio. Eu digo, legal, legal. Aí tomei a minha cerveja, paguei a despesa, nem fui na casa do Lélio, porque ele estava foragido, a casa estava vazia, o sítio. Voltei para o jornal, sabe? De fato, Tommaso está no Brasil. Aí comecei a escrever a história. Eu fui na Polícia Federal conversar com o superintendente, que era meu conhecido, e falei para ele, disse, olha, eu não quero deixar a Polícia Federal de fora, mas se trata disso, ele está no Brasil. Aí ele falou para mim, não te mete nisso, deixa para lá. Eu disse, mas eu tenho que escrever uma história para o jornal. Ele que é. E escrevi. A polícia está atrás de Tommaso Buscetta. E poucos dias depois prendeu ele num estacionamento, a Polícia Federal, da Superintendência do Rio, prendeu ele num estacionamento de São Paulo e deu de presente, a prisão foi de presente para o Tuma, que era um delegado paulista. Romeu Tuma. Romeu Tuma, que foi galgado a superintendente geral da Polícia Federal por ligações políticas. O delegado que fez a prisão deu a prisão de presente para o Tuma. Isso anos depois eu não voltei para Roma, porque eu fui depor por causa do Tommaso Buscetta. Aí eu até levei a Josefa, a minha rádio patroa predileta, para ir comigo. Ela foi a passeio, eu fui a trabalho. Lá falei o que eu tinha que falar com o tradutor e tal. Mas eu contei só a metade, que como tinha sido pago pelos italianos, hotel, hospedagem, passagem aérea e de volta, eu vou contar metade para ver se eu volto de novo aqui com as benesses. Só que quando eu estava no Rio, eu estava em Lídice, na casa de um casal que eram compadres da minha mulher. Aí vi na televisão que o cara tinha morrido em Nova York. Eu digo, pronto, acabou a possível a volta a Roma. Foi triste. Foi triste. Ô Luar, a gente daqui a pouco está encerrando o programa. Eu queria que você fizesse eu queria que esse programa fosse visto por colegas seus de profissão, sobretudo colegas mais jovens, né? A gente vai tentar divulgar, a Helenilson também. Que mensagem você daria para um jornalista iniciando, o menino ou a menina que esteja lá na faculdade ainda de medicina, de jornalismo, desculpe o ato falho, e que queira seguir o jornalismo por essa via sua? Que conselhos você daria para que repitam, mas também para que não repitam? Olha, eu passei fome, passei sede, fiquei sem dormir, fiquei sem vir em casa, acabei com um dos casamentos, porque mulher nenhuma ia acreditar que eu estava trabalhando atrás de Dom Tommaso Buscetta. Para se dedicar, se dedique a fundo, ou quer ser jornalista ou desista. Agora, dentro do jornal, dentro da TV, dentro da revista, tem os vários caminhos, esportivo, policial, de moda, como você há pouco se referiu, depende de muita coisa. Não é o jornalista, ou o novo jornalista, ou o recém-formado, ou quase formado, que vai escolher, eu quero ser repórter policial. Não é ele que escolhe. Ele pode começar na área policial, que é o jornalismo, mas depois ele pode descambar para outro canto, mas lamentavelmente não é ele que escolhe. É o editor lá que vai escolher. Esse cara serve para moda, esse cara serve para esporte. É isso. Tá bom. Mas para ser jornalista de fato de direito, tem que penar muito, passar muitas noites insônias, coitada da família. Mas sejam bem-vindos. Eu não vou dizer que é fácil, não, mas é apaixonante. Lele, você vai ter a primazia de fechar essa entrevista. Quantos minutos ele tem? Nós temos? 2,5. 2 minutos e meio.
E agora a Lelê, Luar, vai dar o fecho nesse nosso programa de hoje, que eu adorei. Tô doido para ler o livro. Fala, Lelê. São histórias maravilhosas que hoje são histórias românticas, né? Mas essas histórias voavam na redação, né? E eram histórias muito interessantes. É que a gente está falando rápido e acaba esquecendo de alguns pontos. Esse caso meu da churrascaria é maravilhoso, porque ele estava indo se encontrar com uma colega de trabalho, os dois casados. Então, o desespero da mulher, a mulher se urina, porque era para ser um encontro secreto e tal. E ele, aí detalhe, a pauta dele era ter qualquer informação sobre o Lúcio Flávio. Vê se ele escreveu uma linha dessa matéria. Claro que não, né? Como é que ele ia escrever uma linha sobre a matéria? Porque ele não estava na matéria, ele estava num encontro amoroso, né? Que acabou... E mais, essa matéria nunca foi publicada. Meses depois, o Lúcio Flávio foi preso. O Lúcio Flávio, quando é preso, ele chega por uma coletiva de imprensa e comenta com o Luar Lindo sobre a questão lá no Fiorentino, e o Luar Lindo se faz de morto. Então, assim, é um momento muito bacana, assim, porque são histórias românticas, são histórias engraçadas, mas também foi um momento muito difícil, né? Foi uma época de repressão e as coisas foram mudando, mas os jornais também foram mudando muito, né? E essas mudanças todas a gente tem que rever, porque não temos mais, hoje em dia, a redação para os colegas novos ficarem trocando informações com os colegas mais velhos. Cada vez não tem mais, hoje em dia mais isso. Cada vez mais os jornais estão online, né? Home office, online. Então, como é que um colega vai ouvir uma história dessa? Vai mandar um zap? Entendeu? Uhum. Não tem mais. Eu me lembro, quando eu cheguei no Jornal do Brasil, eu sentava para ficar ouvindo o João Saldanha falar. 30 segundos. Tá? Então, assim, o jornalismo, ele é romântico, ele é maravilhoso, mas hoje em dia, para seguir nessa profissão, realmente é uma pedreira. Gente, nós tivemos aqui o imenso prazer de estar em contato com dois jornalistas, Helenilce Bottari, que escreveu Luar, que é o apelido do Luar Lindo, o último repórter dos anos de chumbo. Luar, muito obrigado pela sua participação. Vou divulgar esse programa, vou divulgar esse livro.